Livro de Mateus, capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Comentário bíblico sobre o versículo: Geração de Jesus Cristo. O Evangelho segundo Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linha paterna, a de José, segundo o costume judaico. José não era o pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal. Mateus fez assim a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias esperado, que governaria eternamente o povo de Deus, pois Deus prometera que o Messias seria um descendente da família de Davi, bem como da de Abraão. Comentário bíblico: Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido. É a forma grega do hebraico Messias. Desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo. Foi ungido como profeta para trazer conhecimento e verdade, como sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiar nossas culpas, e como rei para governar, guiar e estabelecer o reino de justiça. Comentário bíblico: o filho de Davi. Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. A genealogia por Lucas mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes de Maria, sua mãe, que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne de Maria e, portanto, assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus ao Messiado. Continuando a leitura. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Comentário bíblico: Maria, da qual nasceu Jesus. O nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usado no caso de todos os nomes até chegar a José. Aí a declaração bíblica muda. Não está escrito que José gerou a Jesus, mas sim que José é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Continuando a leitura bíblica. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Comentário bíblico: Jesus. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, Josué, que significa o Senhor salva. O termo define a futura missão do filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Continuando a leitura bíblica, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Comentário bíblico: a virgem dará à luz. Tanto Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem intervenção de pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus de há muito vem sendo atacada pelos teólogos liberais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Essa predição foi feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. A palavra virgem é a tradução correta da palavra grega parthenos, empregada na Septuaginta, em Isaías 7:14. A palavra hebraica significando virgem, alma, empregada por Isaías, designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a da virgindade. Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da mãe de Jesus. É de toda importância o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser numa só pessoa, tanto Deus como o homem impecável. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. A única maneira de ele nascer como homem era nascer de uma mulher. A única maneira de ele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. A única maneira de ele ser deidade era ter Deus como seu Pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meios naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina, com duas naturezas, divina e humana, mas impecável. Por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano, como o divino Filho de Deus. Ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como o sacrifício pelos pecados de cada um e também como um sumo sacerdote, para interceder por todos os que por ele aproximarem-se de Deus. Continuando a leitura. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Comentário bíblico: não a conheceu. A expressão até que chama atenção para o fato de que, depois do nascimento de Cristo, José e Maria tiveram todo o relacionamento físico comum de um casal. Sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs. Fim do capítulo 1.